E aí, pessoal, beleza? Bom, trazendo mais um vídeo aqui para nossa sequência de exercícios de Elixir. Hoje a gente vai falar de um tema interessante aqui do Elixir, que são as tasks. Bom, tasks existem em várias linguagens e eu acho que a melhor maneira da gente entender o que é uma task é pensando em uma operação que tenha uma longa duração ou que tenha uma comunicação com algum outro tipo de sistema que não seja o da tua linguagem. Eu acho que casos em que as tasks são utilizadas de maneira. é, de uma boa maneira, em geral, são casos em que a gente, por exemplo, acessa um banco de dados, em que a gente vai ter comunicação via rede, né, acesso a alguma API externa, consumo de algum arquivo via URL. Então, são operações em que a gente tem a comunicação entre sistemas passando por rede, passando por sistema operacional, por exemplo, abrir um arquivo. E se você vem de linguagens como o JavaScript, você já está acostumado bastante com as keywords assim que await, né? Aqui na Elixir a gente tem algo parecido, né? Elas não são palavras reservadas da linguagem, mas são funções. A gente vai ver isso um pouquinho mais para baixo aqui no README do exercício. Acho que a maneira mais fácil de você entender o que é uma task, né, é você pensar num código JavaScript, tá? E você tem que pensar, na minha opinião, que a task ela é como se fosse uma caixa, né? Então, vamos dizer que isso aqui é uma caixa. Dentro da caixa a gente tem um conteúdo que a gente vai acessar. Então, você pode perceber que nessas linguagens, task é um tipo genérico. Por quê? A task nada mais é um invólucro, uma caixa, que você vai fazer uma computação e essa computação vai te gerar um resultado. Mas o interessante é que quando você utiliza, por exemplo, uma função, e aqui eu vou criar, sei lá, uma função, uma sintaxe parecida com C Sharp ou JavaScript, enfim. Então, vou criar uma função assíncrona, tá? E ela vai retornar para mim uma tarefa. Essa tarefa vai retornar um HTML. E essa função vai chamar getContent. Vou passar um URL aqui para dentro. E tem todo um trecho de código aqui. O que essa função está fazendo para mim? Olha, você vai passar um URL para mim e eu vou retornar uma tarefa. E essa tarefa vai ter um resultado que vai ser o HTML. Ou seja, o async e a task são construtores, né, de computação. São construtores de tarefas. Enquanto o await, ele é um destrutor de tarefa. Porque a partir do momento em que eu faço isso aqui, await get content e passo algum URL aqui para dentro, o retorno desse cara aqui vai ser do tipo HTML. Ou seja, funções ou construtores de tasks me retornam uma computação que vai ser executada fora da minha aplicação principal, fora do meu processo principal, enquanto o await funciona como um destrutor de tarefas que abre essa caixinha e pega só o conteúdo pra gente, tá? Então é isso que eu quero que vocês entendam como tasks. Tasks são caixinhas em que a gente tem uma tarefa lá dentro, em que a gente tem um acesso à API, um acesso a banco de dados, uma leitura de arquivo, que englobe, por exemplo, utilização de sistema operacional, utilização de rede. Então, tudo que vai ser gerenciado por uma outra coisa que não seja a tua linguagem é interessante você englobar numa task, tá? Uma outra coisa que esse exercício aqui vai ter, que ele vai falar, são de links entre processos. E isso está extremamente ligado às tarefas, mas também à forma com que o Elixir supervisiona processos. E tem até um tópico interessante aqui no Elixir, que é o de supervisors, né, que são maneiras da gente linkar processos. Por exemplo, se um desses processos crashar, ele restarta o pai e o filho, ou restarta só o filho, de acordo com uma política. Mas essa não é
esse não é o foco do exercício de hoje, né? O foco é entender como que o link funciona e para que que ele é utilizado. Então, acho que uma maneira interessante da gente ver o link em uma linguagem diferente do Elixir é no JavaScript, né? Porque você já parou para pensar o que que acontece se você tem uma função desse tipo aqui? Então, é uma função que seleciona vários from DB. Então, ela vai selecionar muitas coisas do banco de dados. Aí depois eu tenho uma outra operação aqui que vai inserir no banco de dados. E eu tenho uma outra operação aqui que é, sei lá, post. Deixa eu pensar. Create, resource. Você já parou para pensar o que que acontece nesse código JavaScript se alguma dessas operações falharem? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Isso aqui são tasks. Select many from DB, o insert e o create resource. São tarefas. Para essa função fn ser bem sucedida, eu tenho que dizer para ela, olha, espera todos esses processos aqui executarem, certo? Mas e se um desses processos falharem, o que que acontece com a nossa função fn? Se um desses processos falharem, a nossa função fn falha, o que significa que no JavaScript você tem subprocessos criados dentro de uma função linkados à própria função. Porque a partir do momento em que um processo filho falha, a função toda fn falha. E é isso que a gente vai ver em links aqui no Elixir. Então, ele diz aqui pra gente, olha, os processos no Elixir são isolados e eles não compartilham nada por padrão. Quando um processo que não está linkado a um outro crasha, o processo pai não é afetado. Ou seja, vocês lembram quando a gente fez o seguinte código no Elixir? Spawn e passou uma função aqui para dentro e faz alguma coisa? Isso aqui cria pra gente um processo não linkado. O que significa que se esse processo falhar, o meu processo pai não vai saber de nada. Porque é um processo que não está ligado ao meu processo pai, o meu processo principal, né? Agora, vocês devem ter percebido que na API, e aqui vale a pena a gente dar uma olhada, aqui no módulo processos, a API dele tem um método... em algum lugar tinha start link, eu acho. Deixa eu ver se era em process. Spawn... eu acho que eu me enganei. Mas em algum momento ele fala aqui sobre o spawn link, que é uma função que a gente utiliza para criar processos com link. E isso aqui é o que traria o comportamento do JavaScript para a gente. Então ele diz aqui que se você utilizar o comportamento de linking, se dois processos estão ligados, a falha de um processo é propagada para o outro processo, porque os links são bidirecionais. Ou seja, se eu criei um processo com spawn link dentro da minha função, e aqui pense que agora a gente está no código Elixir, só para facilitar um pouco as coisas. Eu criei uma função fn e pedi para ele aguardar esse processo aqui que eu criei. Se esse processo falhar e ele está linkado a fn no Elixir, fn falha. Se algum outro processo aqui falhar e fizer fn falhar, este outro processo também vai receber falha. Então o erro é propagado nas duas direções. Se o processo principal falhar, os processos filhos falham, e se um dos processos filhos falharem, o processo principal falha. Aqui ele diz que os processos podem ser criados com um link já ao processo chamador, né, o processo principal, com a função spawn link.
Ou a gente pode criar um processo com a função spawn e a partir da função link, linkar ele ao processo principal. Ele diz aqui que ligar processos pode ser muito útil quando a gente estiver paralelizando o trabalho e quando a gente tem uma situação que cada parte desse trabalho não deve ser continuada caso uma outra parte falhe. Ou seja, exatamente esse caso aqui. Se alguma dessas partes falharem, eu não quero continuar, né, as tarefas dessas outras duas, se essa última falhar. Então é por isso que ele fala que o linking é útil nesse caso. Bom, então o interessante disso é que não é uma coisa relacionada só com Elixir, né? Você vai ter isso em outras linguagens, como a gente pode ver aqui nesse exemplo de código em JavaScript, né? Aqui ele dá uma outra. Traz um outro tópico aqui, que é o Trapping Exits, que você pode ligar, né, alguma coisa para que você supervisione um determinado processo. E se o processo tiver, por exemplo, essa flag trap exit, ele não vai crashar quando o processo ligado crashar. Então, isso aqui é uma maneira de você fazer, né, a utilização de linking, só que ele não vai ser mais bidirecional. Ele vai continuar sendo bidirecional, mas na prática ele não vai ser mais bidirecional, tá? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: quando você utiliza aqui a trap exit, se o processo filho que você criou via spawn crashar, ele não crasha mais o processo principal. Porém, se o processo principal crashar, ele vai crashar o processo que você criou via spawn, tá? Ele diz aqui que isso é uma maneira de você receber uma mensagem quando alguma coisa crashar e que é uma boa opção quando você está criando um código que tem um crash graceful. Ou seja, quando alguma coisa crashar, você não vai ter erros inesperados, né? Como se você estivesse lidando com uma exceção, vamos dizer assim, numa outra linguagem. E ele diz que você pode configurar o trap exit chamando o process.flag, aí você vai passar esse atom aqui, que é o trap exit, e vai setar ele como true. E ele diz que o process flag, ele retorna, quando chamado com esses dois parâmetros aqui, ele retorna outro valor, o valor antigo da flag antes da atualização. Isso significa que você pode reconfigurar o processo depois de utilizar o trap exit. Então você pode só ativar essa feature aqui, essa flag, em um determinado trecho de código e voltar à configuração original do processo quando o trecho de código perigoso, vamos dizer assim, for executado. Aqui ele diz que existe uma mensagem que vai ser enviada para o processo, caso o processo linkado crash, que é essa mensagem aqui, né, que é o exit, from e a reason. E o from é o PID do processo ligado. Aqui ele vai falar sobre tasks, né, que a gente já deu uma boa conversada no começo aqui da leitura, mas vale a pena a gente ler, porque ele diz aqui que tasks são processos que executam uma operação específica. Então, se você for olhar o código JavaScript aqui em cima, você vai perceber que cada uma dessas tasks aqui executam uma coisa em específico. Essa aqui seleciona vários registros do banco de dados, essa aqui insere alguma coisa no banco de dados, essa aqui cria um recurso em outro serviço, pode ser um post numa API. Ou seja, cada um desses caras, dessas tarefas aqui, executa uma parte muito específica do que a função fn precisa fazer. Então é basicamente isso aqui que ele diz. E usualmente ele fala que as tarefas não se comunicam com outros processos. Porque mas elas podem retornar um resultado, né, do processo que você inseriu nelas. Então nesse caso aqui, a gente está selecionando várias coisas do banco de dados. E eu poderia aqui ter, sei lá, uma variável que guarde isso, como por exemplo uma variável result. Isso significa exatamente o que eu disse sobre tarefas serem uma caixinha de coisas. Então, vamos analisar o tipo aqui do select many from DB. Isso me retorna uma tarefa com um resultado.
Ou melhor, a gente pode colocar aqui, por exemplo, uma lista de usuário. Tá? A partir do momento que eu usar o wait keyword, lembra que ele vai desempacotar o lista de usuários de dentro da task. Então, o tipo, né, dessa estrutura a partir desse momento é uma lista de usuário. Então a gente viu que o await é um destrutor de task, ele tira o que está dentro da tarefa para fora, ou seja, ele executa a tarefa, enquanto a tarefa encapsula uma computação que vai ser executada em um outro contexto, em um outro processo que não seja o processo principal. Tá? E aqui ele diz que as tasks são comumente utilizadas quando a gente quer paralelizar trabalho. Ou seja, nesse caso em específico aqui desse código, o que a gente está fazendo é falando para ele, olha, pega o que está lá no banco de dados em um processo, insere o que tem que inserir em outro processo e cria o recurso num outro serviço em outro processo. E isso pode acontecer ao mesmo tempo, né? Ou de maneira concorrente. De maneira concorrente vai acontecer, né? Porque concorrência é quando processos concorrem por recursos da máquina. Mas de forma paralela, isso aqui aconteceria caso a tua máquina tenha mais de um core ou de uma thread de processamento. Ou seja, isso aqui, em muitas vezes, pode trazer um ganho de performance para você. Ou você pode utilizá-lo de uma maneira que ele não trave a sua função principal, esperando com que uma das coisas que você pediu seja feita. Então, por exemplo, imagine que o select many from DB seja uma tarefa custosa, né? E que a gente já percebeu que a inserção e a criação de um recurso em outro serviço não dependem de selecionar todos os dados do banco de dados. Isso significa que se o meu código não rodasse com tasks, eu teria que esperar todos os dados serem retornados do banco de dados, e aí sim eu ia inserir e criar o recurso num outro serviço de maneira concorrente ou paralela. Certo? Ou seja, inserir a keyword await aqui faz com que agora esses três subprocessos de FN sejam executados de maneira concorrente e, quem sabe, de maneira paralela, né, pelo runtime da sua linguagem, dando mais performance para você. Então, é para isso que a gente utiliza tasks, tá? Aqui ele vai falar sobre o async await, e lá no JavaScript, como eu disse, são keywords, são palavras reservadas, mas aqui são tratados como funções. E lembre-se do que eu disse, que a palavra async, ela deve ser interpretada para você entender mais facilmente como um construtor de tarefas. Então perceba, para startar uma tarefa, você utiliza a função async. Ela recebe uma função anônima com um argumento e executa essa função anônima num outro processo que está ligado ao processo principal, ou processo chamador. E isso vai retornar uma struct de task, ou seja, o async é um construtor de task. Ele constrói a struct task. E você pode obter o resultado da execução passando a struct task para a função await. E vai esperar que a task seja finalizada e retornar esse resultado. E aqui ele diz que o segundo argumento dessa função que tem aridade 2 é um timeout em milissegundos para que você possa esperar a tarefa. Então, você sabe às vezes que, por exemplo, eu quero que a minha API responda em 200 milissegundos. Então, eu sei que essa minha tarefa vai responder em 200 milissegundos. Se passar desse tempo, cara, aborta a tarefa porque tem alguma coisa errada. Então, o timeout é um parâmetro interessante aqui para o task await quando você conhece, né, os serviços que você está lidando, né, dentro das suas estruturas de task. Então, o outro conceito que eu quero que vocês entendam é que o await ele é um destrutor. Ele remove o que está aqui dentro da struct task e traz para fora para a gente o resultado da tarefa. Aqui ele diz que esperar entre a criação e o tempo, né, entre esperar e criar uma tarefa não bloqueia o processo principal de chamar outras operações. Ou seja, como eu disse aqui em cima, a partir do momento que a gente utilizou essa construção de task, o meu código pode seguir para a próxima linha, porque eu despachei essa tarefa aqui para ser executada num outro processo. E o processo da minha função principal fn fica desbloqueado para rodar essas outras linhas aqui. Aqui ele diz que as tasks startadas com async deveriam ser esperadas, né,
função await e que elas vão ser chamadas apenas uma vez por task. Aqui ele diz sobre start link. E nesses casos aqui são interessantes porque a gente viu que quando a gente seleciona algumas coisas do banco de dados, a gente está esperando um resultado, né? Ou seja, o await vai desconstruir a tarefa e vai trazer para a gente o resultado para a variável itens. Mas em casos em que eu não utilizo o resultado da tarefa, o Elixir traz mais duas funções para a gente que são chamadas de start e start link. Então ele diz aqui, se você tem que startar uma tarefa para algum side effect, ou apenas para side effects, melhor dizendo, você utilizaria o start ou o start link. Porque eles são funções em que a gente não vai construir, a gente não vai receber de volta a estrutura de task, a struct task, mas sim um ok com o PID da tarefa. E ele diz que o start é uma maneira de você criar uma task que não está linkada ao processo chamador, e que o start link é uma maneira de você criar uma task ligada ao processo chamador. A gente já viu mais para trás o processo de linking e o que acontece se a gente linkar, então vai muito do que você quer fazer e do comportamento que você precisa. E aqui ele diz que as duas funções retornam o atom ok numa tupla com o PID do processo da task, diferente do que é retornado no task async, que retorna a task struct. Então vamos aqui para as instruções. A gente vai trabalhar de novo com a notação polonesa inversa. Mas agora a gente está fazendo um exercício que deveria inspecionar se o... como eu posso chamar isso aqui? Se o input da notação polonesa inversa faz sentido ou não. Se ele é legível ou não, nesse caso. Então, vou pular toda essa leitura que o vídeo já está ficando grande. E a gente vai seguir para a implementação da primeira função. Ele diz que é uma função que recebe dois argumentos. O primeiro é a função calculator e o segundo o input da função calculator. E que deve ser retornado um mapa contendo o input e o PID do processo spawnado. Então percebam, a gente não está querendo o retorno da struct task, mas sim o retorno do PID. Então a gente vai utilizar o task start ou o task start link. Vamos ver qual comportamento ele quer. E aqui ele fala que o processo spawnado deveria chamar a função calculator com o input dado e que o processo deve ser linkado ao processo chamador. Então a gente vai utilizar o start link. Então, vou fazer a desconstrução disso aqui. Task start link. Vamos passar uma função aqui para dentro. Perceba que é uma função que não recebe nenhum argumento. Então a gente vai chamar calculator. Ponto. Vai passar o input aqui para dentro. E já é. E o retorno que ele quer que a gente tenha é um mapa, ao invés de uma tupla. E tem o nosso input e o nosso PID. É basicamente isso aqui que a gente quer. E aqui, vocês devem estar achando isso aqui estranho, mas eu já deixei separado uma coisa pra gente entender a implementação desse cara aqui, que é um pouquinho mais complexo do que a gente já viu no vídeo de processos. Inclusive, acho que vale a pena a gente ter uma playlist só sobre processos aqui, ou programação concorrente no Elixir, para que a gente tenha um melhor entendimento do que a gente está fazendo aqui nos exercícios, né? Então, vou ver se eu faço essa playlist depois, mas vamos lá. Então, a gente já fez aqui a nossa primeira tarefa, vamos fazer a nossa segunda. Que é, olha, você vai ter que criar a função await variability check, ela tem dois argumentos. O primeiro argumento é um mapa com o input e o PID do processo, ou seja, o primeiro argumento é o retorno dessa função, né? E o segundo argumento é um mapa que serve para você acumular os resultados do reliability checks para diferentes inputs. Ou seja, a gente vai sempre atualizar esse mapa aqui, acumulando os resultados da checagem. E aqui ele fala que essa função deve esperar por uma mensagem de exit. E aqui ele fala, a gente vai receber essa mensagem de saída. E se por acaso a reason for normal,
e for do mesmo processo que chamou Reliability Check, a gente deveria retornar um mapa com o valor OK e aqui input. Então vamos lá. E aqui a gente vai utilizar a nossa telinha aqui do Edge, porque tem uma questão interessante aqui que eu queria dar uma olhada. Não dá para dar o Ctrl F aqui, mas é aqui o word after, que eu não sabia que existia aqui no nossa macro receive. Aqui. Então, vocês vão entender por que eu vou ter que utilizar esse after aqui. A gente vai continuar lendo o exercício. Ele fala que se a gente receber uma mensagem de saída por uma razão diferente, uma reason diferente do atom normal, e for do mesmo processo que iniciou o reliability check, a gente deveria retornar o resultado com o valor error e aqui input sendo adicionado. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente já viu que essa função vai ter que receber mensagens. E aqui estão as mensagens que a gente vai receber. Então, primeira mensagem. Vou colocar a segunda mensagem aqui. Vamos lá. Para a primeira mensagem, ele disse que a reason tinha que ser normal aqui na saída. E que a gente tinha que dar match com o mesmo PID que foi chamado aqui nesse caso. Para a gente dar match com esse PID, a gente ainda não viu o partner matching no Elixir, mas eu já vou utilizar esse conceito aqui, a gente vê no próximo exercício já sem falta. E é a utilização do chapéu aqui. Então ele vai saber que esse PID aqui, quando der match com esse outro PID, eu tenho que entrar nesse branch de mensagem recebida. Vou fazer a mesma coisa aqui na mensagem de baixo. E aqui pode ser qualquer outra reason. Então, lembrem-se que ele falou pra gente que a gente tinha que atualizar esse acumulador aqui, que são os resultados. Então, a gente vai utilizar o map.put. O mapa é o mapa de resultados. A chave é o input. E o resultado para esse primeiro cara é o atom OK. Então, é isso que ele está dizendo aqui, ó. No outro caso, é a mesma atualização do mapa, só que o valor recebe error ao invés de OK. Error. E aqui ele vai dar uma outra coisa pra gente, que é, olha, se ele não receber nenhuma mensagem que dê match com esses caras em até 100 milissegundos, ele tem que retornar um mapa atualizado com valor timeout para a chave input, que é exatamente a utilização desse after aqui. Então, repare, ele diz aqui que a after clause, ela pega um timeout de valor, que pode ser um timeout infinito, né? Tu pode ficar lá esperando de maneira infinita, ou um inteiro que vai de 0 até essa cacetada aqui, que no caso dá quase 50 dias de espera, e que ele vai deixar essa cláusula aqui para se, olha, se passar o tempo que você configurou de timeout, esse vai ser o branch de saída, né, que vai ser enviado, que vai ser executado, melhor dizendo. Então, ele disse pra gente que são 100 milissegundos, a gente vai usar a keyword after aqui dentro. 100 milissegundos, o que ele quer que a gente faça é o map.put. Eu já posso fechar esse cara. E a gente vai enviar isso aqui com timeout. Beleza, então, função implementadinha. Vamos para a nossa terceira tarefa, que é implemente a reliability check, que é uma função com qualidade 2. O primeiro argumento é a função calculadora e o segundo argumento uma lista de inputs. E aqui ele diz que para cada input da lista você deveria iniciar um reliability check, que vai linkar um novo processo e a gente vai ter que fazer utilizando essa função start reliability check. Então, vamos lá, eu tenho aqui a minha lista de inputs, a gente vai utilizar o enum_map. A função que eu tenho que criar aqui é uma função que vai receber um input.
e vai chamar o start readability check. Vou passar o calculator e vou passar o input aqui para dentro. E aqui a gente pode utilizar o end. Para a gente facilitar essa sintaxe, a gente vai utilizar esse outro cara, que vai ser mais simples. E aqui dentro eu vou passar o primeiro valor capturado por essa expressão lambda. Depois vamos ver o que ele pede pra gente, mas eu acredito que vai ter um outro pipe de processamento. E aqui ele fala que para cada processo que a gente startou, a gente deveria esperar os resultados utilizando a função await reliability check result, né? Só que perceba, ele diz aqui pra gente que antes da gente startar qualquer processo, ele diz que a função precisa setar a flag trap exists. Então já vamos fazer isso aqui em cima. Lembre-se que ela retorna o old value, então a gente vai utilizar process.flag, o atom é trap exit, e a gente vai setar o valor para true. Depois do processo finalizar, eu vou setar de novo para o valor que estava. Process.flag, porque toda a parte perigosa, vamos dizer assim, já passou. Então, trap exit true old value. Então já seguimos essa segunda parte do exercício. E, bom, beleza, a gente tem que utilizar para cada processo startado, aguardar com essa determinada função. Só que perceba o que está acontecendo aqui no código. Ele tem essa lista de inputs. E aqui ele está vendo o resultado da chamada de readability check com essa lista de inputs. É um mapa com essas estruturas aqui dentro que foram se acumulando conforme a gente foi aguardando o processo finalizar. Ou seja, nesse caso eu tenho que utilizar um enum reduce. Eu vou pegar uma coleção de dados e vou reduzir ela a um mapa. E bom, o que eu vou fazer aqui é uma função que vai capturar os dois elementos, que é primeiro o processo e segundo o acumulador. Então eu sei que essa função aqui tem aridade 2. E o que eu vou fazer é o await reliability check. Vou chamar ela assim. Eu tenho que retornar isso aqui, então eu vou assinar isso aqui numa variável outputs. Na verdade é um output só, né? Um singular. Que são as checagens. E, bom, vamos para a quarta e última tarefa, que é implemente a função correctness check, que é uma função que recebe dois argumentos, uma calculadora e uma lista de inputs para a calculadora. E para cada input da lista, a gente vai iniciar de maneira síncrona uma task. Então, é basicamente isso aqui que a gente tem. Só que para cada input desse aqui, eu vou chamar o task.async. Aqui dentro eu vou passar uma função. A função que eu vou passar aqui dentro, vamos ver qual que é. É literalmente chamar o calculator passando o input. Então, calculator.chamada para o primeiro argumento dessa função anônima. E aqui eu tenho que jogar o end. E depois eu tenho que fazer um mapa. E espere cada uma dessas tarefas, né? Aqui, para cada tarefa startada, você deve fazer o await dos resultados por 100 milissegundos. Então, task.await e passar a tarefa aqui para dentro. E são 100 milissegundos de timeout que ele pediu para a gente. Bom, parece que está tudo funcionando legal. A gente vai utilizar o mix test para a gente testar e ver se está tudo ok.
E beleza, todos os testes passaram aí, pessoal. Bom, foi um exercício meio complicadinho, envolveu bastante tópico aqui do Elixir. Bom, no caso ele deu duas maneiras da gente trabalhar aqui com as tasks, né? A primeira maneira que é a mais fácil, né? Mas que você vai criar uma tarefa que vai estar linkada com o processo principal e você vai utilizar o task await. Mas depois ele, na verdade, antes pediu pra gente criar da maneira mais complexa, que é, olha, faz o módulo task startar um novo processo, ele vai retornar o PID para você. Para cada processo startado, você vai criar uma função e vai aguardar, né, a checagem de resultado e elas vão receber mensagens de saída, né? Se elas não receberem nenhuma mensagem de saída e passarem-se 100 milissegundos, você vai fazer o put do input dizendo que deu timeout na checagem. Isso aqui parece ser bem interessante, né? Se você quiser criar, por exemplo, um analisador de regex, né? Ou você quer verificar se uma regex dá match em um determinado texto e esse texto é muito grande, pode ser uma tarefa custosa. Então fazer isso aqui é uma parada bem interessante, né? E depois ele faz a gente escrever essa outra função aqui, só que utilizando as duas funções anteriores, né? Então perceba que a gente utiliza o trap exit, já que a gente vai receber essa mensagem aqui. E a gente faz isso, faz um enum_map e um enum_reduce para acumular os resultados, que vão ser esses caras aqui, que estão sendo atualizados para cada entrada dessa função. Seta o process flag trap exit para o valor antigo e retorna o output. Essa maneira aqui é bem mais simples e pode cobrir a maioria dos casos que você quer. Essa maneira aqui é um pouquinho mais custosa, mas é mais detalhada, né? Às vezes você quer fazer alguma coisa muito específica, né, quando receber essa mensagem de saída, e isso aqui não te dá suporte para isso, né? Então é isso, pessoal. A gente se vê aí numa próxima resolução. Espero que tenha ficado claro aqui o que eu tentei passar. O vídeo deve ter ficado meio grande já, mas até uma próxima implementação.